Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar mais um Clima Luz Cast, o podcast da Clima Luz. Hoje estamos com um convidado super especial, um cara querido, um cara meu amigo, que eu tenho um carinho especial por ele. Conheci ele há pouco tempo, mas parece que a gente já se conhece há muitos anos. É o Gabriel, engenheiro Gabriel, fundador e proprietário da Trend Solar. E ele vai contar um pouco da história de vida dele, esse cara que entrou na engenharia há pouco tempo, que tem uma vivência gigantesca em outras áreas, um cara que já foi para fora do país, um cara querido, bacana. Oi Gabriel, tudo bem, querido? É um prazer tê-lo aqui como nosso convidado. Eu queria que tu contasse um pouco da tua história aqui para o Clima Luz Cast. Fala, Rodrigo, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui compartilhando contigo um pouco da minha história de vida, pouco da minha experiência. Admiro muito o teu trabalho, né? Obrigado, Sei irmão. que você é um cara do setor que está aí há muito tempo, tem uma bagagem muito grande. Isso para mim é como se fosse uma inspiração também para poder alcançar também essa tua trajetória, essa tua experiência com excelência, né? Que é sempre esse objetivo Isso. de um bom engenheiro, de um bom prestador de serviço. Eu vim aqui compartilhar um pouquinho da minha história, que é uma história bem diferente. Sou um cara um pouco eclético nas escolhas e profissões, mas hoje encontrei a minha área, que é a engenharia elétrica, que é uma área que eu acho que tem tudo para crescer no nosso país. É um setor que ainda é criança, que vai se tornar um adolescente no nosso Brasil, e muitos profissionais vão poder usufruir desse setor, que é um setor que lá fora é o que move a indústria, o comércio, e muito valorizado, né? Sim. Então, acho que é um setor bacana para a gente conversar aqui e trocar um pouco de experiência. Claro. Gabriel, tu não veio, né? Tu tem familiares que trabalham na construção, tudo, já tá no teu sangue, mas tu teve experiência em outras áreas. Conta para nós aí, o Gabriel. Eu sei que tu é formado em educação física, trabalhou com eventos. Conta aí para Então, nós. a minha história, na verdade, começou... Meu pai é engenheiro civil, né? Então, eu fui criado por um engenheiro civil. Meu pai, na verdade, vou contar um pouco da história do meu pai e da minha mãe, Sim. para fazer um briefing, para vocês entenderem o porquê, o Gabriel. Minha mãe é natural aqui de Bituba, né? Manezinha aqui de Bituba, família bem grande, família Carvalho, enfim. Meu pai nasceu no Maranhão com 3, 4 anos, mudou para o Rio de Janeiro, onde foi criado, e lá ele teve toda a história dele, estudou na PUC, fez engenharia civil na PUC do Rio de Janeiro. Legal. E começou a trajetória dele na engenharia com uma empresa Montreal, que era uma empresa americana que prestava serviço aqui no Brasil de obras grandes. Começou nesse mundo privado e de lá para cá sempre trabalhou com isso. E então eu tive esses dois do meu lado, meu pai é engenheiro civil, bem conservador, minha mãe manezinha ali, filha de mestre de obra, meu avô construiu muitas casas em Bituba. Os filhos dele, tio João, tio Adão, tio Luizinho, todo mundo também foi para essa área, os homens da família, né, foram para a área de construção, construíram muitas casas, até hoje estão envolvidos com essa atividade lá em Bituba e região. E eu tive essas influências, né? Você tem que querendo. Mas a minha infância, meu pai por trabalhar muito, minha mãe tinha que me colocar alguma atividade para eu desgastar minha energia. Eu fui pro esporte, dei 7 anos de idade, muito envolvido com esporte. A mãe sempre colocou, fazer o vôlei, natação, para poder o Gabriel gastar energia e não vir para casa quebrar tudo e fazer bagunça. Então, eu entrei no esporte com tudo. Dos 7 anos até meus 20 e pouco ali, cara, eu vivi o esporte intensamente. E joguei basquete dos 10 aos 17, federado. Depois jiu-jitsu, taekwondo, e sempre levando muito a sério, como fosse uma profissão, né? Levando como fosse uma coisa que eu todo dia treinar, tal hora. E essa foi minha vivência na juventude, cara. E quando eu fui fazer a faculdade, né? Meu pai falava, tem que fazer engenharia, tu nasceu para ser engenheiro, tu tem facilidade. E ele tinha razão, mas eu não tinha essa percepção. Porque nas escolas eu não estudava, eu só jogava. Sim. Eu estudava em escola boa, passava direto, sempre nunca fiquei em recuperação, mas eu não tinha percepção da minha capacidade de estudo, porque eu estava ligado no esporte. Eu queria competir, minha vida era competição. Sempre legal, tinha. cara. Então minha vida era essa, era esporte. Mas eu passava direto. E eu ia muito bem na matemática, depois na física, né? E meu pai sabia. Meu pai era engenheiro civil, tinha estudado. Já tinha essa
essa visão, porque ele às vezes fazia as coisas comigo, ele via que eu tinha facilidade, minhas irmãs mais velhas, né? Eu tenho duas irmãs, né? A Natália, formada em Direito, a Luciana, formada em Engenharia Civil, e eles testavam nós três, eu sou caçula, e ele viu, o Gabriel tem mais facilidade. Então ele sempre falou, tem que ser engenheiro, tem que ser engenheiro. Eu falava engenharia elétrica, e ele sendo engenheiro civil. E aí, nos 17 anos, fazer vestibular, fiquei a minha mãe medicina, meu pai engenharia. Eu falei, vou fazer educação física. Que bacana, cara. Tu tava no dia a dia teu, né? Tu tava envolvido com o esporte, com tudo, eu vou fazer educação física, né? Exatamente. E como meus pais, sempre meu pai viajando bastante, trabalhando, sites de obra são lugares interiores, né? Depois eu falar um pouco da história dele, para você entender também como é por que eu atuo desse meu jeito na minha empresa, né? Uma coisa que é meu espelho nele, né? Mas enfim, fiz educação física, passei na UDESC, entre os primeiros lugares, porque meu pai e minha mãe queriam que eu faça vestibular, falei, vou estudar, estudei, passei, entrei, mas meu pai, isso não é pra ti, isso não é pra ti. Imagina. Desde a primeira fase, eu falei, cara, pô, meu pai só jogando areia na faculdade. Pô, mas adorei ser filho ali em Coqueiros, eu morava no Bom Abrigo, pertinho. Claro. Pô, meu clube, eu era atleta, tava voando, treinando. Gurizão. Enfim, me destacava no meu esporte, tava nessa época focado no jiu-jitsu. Eu tinha parado o basquete, porque eu, enfim, larguei o basquete, parei de crescer, mas joguei até os 17, joguinhos abertos, tudo, né? Aí abandonei o basquete e foquei na arte marcial. E aí, pô, a faculdade, piscina, academia, já entrei na primeira fase, fui convidado para ser monitor, bolsa no judô, na disciplina de judô. Pô, foi uma maravilha, casou perfeito. Tudo um casamento perfeito, né, cara? Pra minha situação. Mas meu pai, não é pra ti, não é pra ti. Aquilo ficou suando na minha cabeça. Meu pai, mesmo afastado, trabalhando, a influência dele era muito grande na minha vida. Sim. Porque é o símbolo do pai, o trabalhador, claro. O cara que sempre acordou de madrugada pra ir pra obra. E aí, cara, me formei em educação física, foi uma experiência muito bacana. No final da faculdade eu machuquei, parei de competir. Então eu estava bem envolvido com competição e parei de competir, foi um baque na minha vida, machuquei as costas com o jiu-jitsu ali, overtraining, não tive um direcionamento, enfim. Acabou que eu tomei um baque. A lesão no jiu-jitsu foi uma coisa que me deixou assim muito depressivo naquela época. Imagino, cara. E desgostado com a educação física. E aí no final da educação física eu me envolvi com um laboratório de cardiologia da UDESC, tem um centro de reabilitação cardíaca lá. Experiência bacana, cara. Aí eu trabalhei 1 ano lá dentro, como bolsista, e levei a sério aquilo. Foi uma coisa que eu ia cedo lá tratar o pessoal, tipo, população de diabéticos, cardiopatas, doenças pulmonares, e vivi aquilo intensamente. Foi 1 ano de muita vivência prática e teórica, né, na parte de saúde da educação física. Aí tá essa influência que tu cuida muito da saúde, eu acompanho as redes sociais ali, e tu cuida muito da saúde com suplementação, exercícios, então não é só da educação física, essa tua experiência aí lá no laboratório também te deu uma bagagem bacana para a vida, né? Com certeza. Eu sempre fui interessado assim, em me cuidar por causa do esporte, mas eu não tinha ainda conhecimento de nutrição, né? Apesar de ser criado por uma moça que, minha mãe, né? Que sempre comeu coisa muito natural, por ser criada na beira da praia. Meu avô, a profissão dele era mestre de obra, né? Pedreiro, mas ele era pescador, né? Como a maioria dos pessoas que moram na beira de praia. Sim. Então ela foi criada comendo farinha de mandioca, coisa da terra o tempo todo, mais né? Natural, né? E, então fui criado assim, mas eu não tinha base científica para direcionar minha vida saudável, que eu procuro ter hoje, né? Então a educação física foi uma base muito boa, tive essas experiências, foi bacana. O Gabriel é isso, o Gabriel é a educação física, né? Sabe? Eu sou um cara que tem um vigor físico para estar na obra, com a galera, por conta da educação física. Isso te ajuda muito porque o Gabriel, para você que não conhece, o cara é referência hoje aqui em energia fotovoltaica, geração de energia solar. Então ele sobe em telhado, ele precisa de força, de energia para lidar no dia a dia na tua profissão. Com certeza, é um desgaste físico bem grande, né? Quem atua na área de prestação de serviço e está em campo, né? Tem que ter vigor físico, né, cara? A engenharia elétrica, a instalação elétrica em si, ela exige, mas o fotovoltaico, cara, eu sei porque posso dizer que já montei alguns sistemas e exige trabalho mesmo, trabalho duro, para quem não tá no dia a dia, não tem esse... Até os clientes falam, pô, eu não imaginei que era tão
tão puxado, né? O serviço tão assim... Mas é braçal. Tem, a gente tem os equipamentos, a gente tem investimento, trabalhamos com equipamento de ponta, como tu tens, investimento, mas o nosso braçal ainda domina. Não tem como se esquivar disso aí. Então, essa minha experiência que eu fiz foi o meu início na minha vida acadêmica e profissional. Durante a faculdade eu estagiei em academia, desde a primeira fase, como eu falei, monitor de judô, já dava aula de jiu-jitsu na faculdade, né? Na UDESC. Pô, já era o cara do jiu-jitsu na UDESC. Quem tem primeira fase era o, digamos, o marrentinho do jiu-jitsu lá dentro da faculdade. Tinha um monte de pessoas na minha frente que já treinavam jiu-jitsu, que estavam na faculdade lá. Então foi uma experiência muito legal. Estagiei em várias áreas, dei aula para muita gente, influenciei muita gente nessa época e me formei, né? Vamos chegar na engenharia lá. Me formei. Trabalhei um pouco na área da educação física, mas aquele negócio, não é para ti essa área. Meu pai falando no meu ouvido aqui na minha cabeça, né? Aquele eco aqui na minha cabeça. Trabalhei um pouco na área, depois de formado, e larguei a educação física e fui para o mundo dos eventos, né? Vou tentar não me prolongar como é que eu entrei nisso, mas me puxou para isso. Foi uma coisa que acabou acontecendo, porque um amigo que eu conheci no mundo da moda, que inclusive foi uma passagem minha aí como modelo, mas não foi uma coisa que eu levei tão a sério, mas eu trabalhei bastante. Ah, não sabia disso. Trabalhei como modelo, comecei lá antes da faculdade de Educação Física, aí quando eu entrei em Educação Física eu parei, foquei na Educação Física durante esse período todo, de 4, 5 anos envolvido na vida acadêmica. Depois que me formei, estava começando minha vida profissional, professor de Educação Física não ganha tão bem, eu acabei voltando a trabalhar como modelo também, para fazer uns bicos. Uma agência me viu, a Ford Models lá, o Eve, que é o Everaldo, que era o booker da Ford Models na época, me viu, falou, pô, tá bonitão, não sei o que, vamos trabalhar. Eu falei, pô, vamos trabalhar. Uma renda a mais, né, cara? Vamos trabalhar. Ah, preciso de um book e tal, eu resolvi lá, comecei a trabalhar e me deu uma renda legal, pô, me ajudou bastante. E nessa eu encontrei um amigo. Como eu estava fora já da vida competitiva, eu já estava indo para uma noite, saindo, me divertindo, e encontrei um amigo da moda, de quando eu era jovem, lá, 17 anos, encontrei ele com uns 25, e ele me puxou para o mundo dos eventos, cara. E aí eu fui, ele fazia o evento lá no El Divino, o Hip Hop Chic, né? Esse amigo é o Tuca, é DJ até hoje aí, o bicho tá na pista até hoje, né? Vamos lá. O Tuca me convidou para me aproximar, me aproximei, ajudei eles a organizar aquela festa que era tradicional de Floripa, lá no El Divino, e a festa começou a ter sucesso de novo, e a festa começou a ter menos confusão, porque o Gabriel era do jiu-jitsu, o Gabriel conhecia todo mundo da área da luta, os caras, organizou a festa no sentido de dar mais tranquilidade, que festa hip hop, vamos lá, aquela coisinha, né? Mas maior respeito, sempre, né? Acabou que a festa voltou a ser, pô, eu tava envolvidão, daqui a pouco tava envolvidão. Aí eu falei pra galera, os caras faziam a festa. Pô, preciso ganhar dinheiro, galera. Minha vida não para, o telefone tocando, estão procurando pra vir na festa, isso aqui tava... E aí foi onde, enfim, acabei saindo do lado deles e fui parar na confraria. Olha só. Cara. E a Confraria das Artes na Lagoa, que era uma casa referência, e foi uma oportunidade muito grande que o Rico me deu, o Brito me deu lá, o dono e o manager da casa. E lá eu comecei minha trajetória no mundo dos eventos propriamente dito. O oculto ali o Tuca foi só uma iniciação e com todo respeito a eles eu acabei saindo para poder não ter desavença ali na galera, né? Porque eu tinha que ganhar minha participação e eles não queriam dividir. Eu falei, tudo bem, tô saindo. Para eles foi um baque, eu saí, porque estava sendo bom para eles, mas para mim não estava sendo. E fui parar na confraria, cara. Aí legal que tu pegou experiência, né? Peguei experiência. Não, o Tuca ali foi um cara muito bacana do meu lado, falo dele aqui com o maior carinho. E aí eu também ajudei muito o Tuca, porque o Tuca é de São Paulo, então eu, por ser daqui, acabo que, né... Conhecimento, fez aquela ponte, né? Trocamos bastante... Enfim, hoje ele toca muito lá no Rosa, estava muito envolvido com a galera daquela região, que é uma região que eu, desde criança, estou envolvido lá, né? Com a minha família daquela região. E aí, enfim, fui parar na confraria e foram 8 anos, cara. 8 anos de muito evento bacana, muita gente passou, muita gente conheci. Então, esse evento, que eu contei essa história de evento, foi onde eu desenvolvi minha parte de relacionamento. Né? A educação física, eu tenho que trabalhar isso aí já. Sim. Essa questão de relacionamento interpessoal, de voz de comando, de
educar, de ensinar, de conviver com as pessoas. Mas o evento foi onde eu convivi com muita gente. Eu tive que lidar com muita gente da cidade, todo tipo de padrão, né? E, então isso foi uma bagagem que hoje interfere muito na minha vida. Com certeza. Que construiu, essa minha história está me ajudando a construir uma empresa que rápido está sendo conhecida. Com certeza. Por conta dessa minha história. Mas vamos lá. No 4º ano de evento, falei 8 anos trabalhando na confraria praticamente. No 4º ano ali, eu estava começando a fazer um troquinho bacana. E estava começando a ir sozinho, meu nome já fazia o negócio acontecer. Claro que tinha toda uma organização por trás, né? Mas estava mais fácil. Depois de um tempo, cara, fica bom, fica mais fácil. Foi onde me deu um estalo. Isso aqui não é para mim. A noite não é para mim, eu não sou da noite. Eu sou o cara do esporte, do dia. Mas a noite não é para mim, mas eu sou um cara, que eu não falei aqui antes, meu pai por ser engenheiro, mas é músico. Então a música sempre teve na minha vida. Então a noite, lá o Confraria, era referência pelos DJs top do mundo inteiro, que só música qualidade, sound system top. Então eu tava ouvindo com a música e com o entretenimento. E com essa coisa de pessoas. Então aquilo era o meu business, era música, pessoas e bombar aquilo e organizar. Eu não ia, não bebia, não usufruía, eu cuidava. Sim. Então, no 4º ano, quando estava bombando, eu falei, vou entrar na engenharia. Nem sabia o que era engenharia elétrica, cara. Foi um baque assim, cara. Que loucura. É uma loucura. Quando eu paro para pensar, eu falo, pô, eu estava com quase 29 anos, estava bombando meu negócio e eu voltei a estudar. Fui lá no Unisul matricular, estava atrasado já, tinha começado as aulas, aceitaram minha matrícula. 3 semanas atrasado, entrei na sala de aula, vi aquele quadro cheio de coisa escrita que para mim era grego. Limite tendendo ao infinito, não sei o que. Eu falei, meu Deus, que eu tô? Eu suava frio. Imagina, cara. Eu suava frio, cara. Lá sala lotada, 50 pessoas. Aí tu veio da Humanas, direto da Humanas, aí chega ali e dá pum. Não, e aí eu fiquei apavorado, né? Eu fiquei, meu Deus, o que eu vou fazer aqui? Mas eu vou enfrentar isso aqui, porque isso aqui é... Meu pai sempre falou que tinha que fazer e eu tenho facilidade, vamos ver o que vai dar. E aí, cara, foi um desafio que eu levei como se fosse o jiu-jitsu na minha vida, cara. Foi muito bacana. Aí, os primeiros meses ali, tive que me adaptar novamente à matemática, né? Sim, imagina. E já comprei o livro de cálculo A, sei o quê. E isso fazendo os eventos, bombando os eventos. Minha vida era uma loucura. Rodrigo, minha vida era uma loucura, cara. Meus telefones, tinha 2 telefones, não parava de tocar. Naquela época, a Nextel ficava... Gabriel, não sei o quê. O dia inteiro, cara. E eu, cabeça na engenharia lá, querendo aprender aqueles negócios. Então, começou a engenharia ali em 2000, sei lá, foi em 2009, né? 2009, 2008, comecei a engenharia. E, cara, levei isso aí como fosse um esporte, um desafio atlético. Mas uma competição, né? Mental, uma coisa, um atlético mental. E já nos primeiros meses ali comecei a tirar 10. Comecei um 10 aqui, daqui a pouco um 9 ali. E galera, pô, o cara chegou atrasado, já tá, professores ficaram assim, esse cara louco aí, diferente, né? Tatuado, cheguei, já tinha tatuagem, cheguei, cara da festa, educação física. O que o cara tá fazendo aqui? Todo mundo, os caras... Todo mundo olhando, né? E o perfil da galera é diferente, né? E eu, minha vida agitada, eu era um cara agitado, porque telefone, imagino, correria. E, cara, eu me encontrei ali e falei, cara, o pai tinha razão. E estudava e fazia meu método de estudo, criei o meu método de exercício, né? Porque é que nem academia. Tu vai pra academia, tu faz as séries, tu faz uma periodização, tu planeja teu ano, teu semestre de treino para tu chegar a um objetivo. Sim, correto. E na minha visão ali de estudo, eu tinha meu método, criei meu método para chegar no meu objetivo, de tirar a nota boa, passar. E, pô, tive o maior êxito na faculdade, cara. Conheci a galera legal pra caramba, que tinha o maior carinho, a maior admiração, mesmo sendo um outro mundo, né? Eu vivia num mundo aqui que era o mundo dos eventos, galera fútil, uma coisa que, né, que é... Enfim, tinha muita gente legal também, né? E aqui uma galera nerd, uma galera que já estava trabalhando na área, os caras técnicos, algumas pessoas que me surpreenderam muito pela habilidade técnica e QI, né, de inteligência. E, pô, eu tentava conciliar essa minha relação com aquela galera de lá e essa galera daqui. E tocou e fiz a faculdade de 5 anos, tive minhas dificuldades, né?
mas não fiquei em recuperação em nenhuma Pô, que matéria. legal, cara. Terminei com a nota média alta, média altíssima, Aham. né? Porque eu tirei muitos 10 durante a faculdade. E, cara, e aí no terceiro ano de faculdade, eu tinha que tomar uma decisão, porque eu trabalhava com evento, eu tinha que entrar na engenharia, eu tinha que ter uma experiência. Eu não sou que nem tu que começou desde novo na obra com a tua família, com os teus negócios. Tu já começou desde novo, eu Claro, não. isso. Eu tinha um pai que era engenheiro, mas eu não tinha contato com a engenharia dele. Eu não Sim. estava lá na obra. Meus parentes lá de Bituba, eu também não estava lá na obra com eles. Eu estava no esporte. Depois eu estava no evento. Outro mundo, né, cara? Totalmente Diferente. diferente. Por mais que aquilo que tu me passa, né? Que tu tá passando pra nós aqui, todo mundo que tá assistindo, é que tu é um cara que é um cara focado, que quando tu pega algo, tu vai e tu tenta ser o melhor naquilo, uma competição contigo mesmo, tu é um cara focado, um cara fácil de adaptação, ó, tu se adaptou fácil no esporte, fácil na educação física, fácil no evento, e hoje eu vejo que tu se adaptou fácil na engenharia também, cara. Com certeza. E eu procuro sempre, quando eu tenho paixão, Sim. fazer melhor. Fazer o melhor. Doa o que doer. Sempre foi Uhum. minha forma de viver. Em tudo que eu fiz. Nos relacionamentos, sempre quando tá com alguém do meu lado, Aham. é uma relação muito forte. Ou o esporte, muito dedicado. Depois na engenharia, na educação física ali. Depois dos eventos. Pô, evento, cara, Sim. imagina, eu nem saía. Eu não bebia. Eu era atleta antes. Sim. Eu não tive envolvimento. Eu não sou de família que tem sobrenome que já foi envolvida com os eventos aí da Aham. cidade, né, de Floripa. E entrei, cara, e trabalhei pra caramba, cara. O Rico da Confraria, falecido Rico, tenho o maior respeito e carinho por ele. Empresário de família Sim. reconhecida em São Paulo, aí, enfim. O cara abriu as portas, o cara me teve como um braço direito, o cara confiava em mim. Eu fiz bombar os eventos dele, dei Uhum. faturamento para casa dele. E aquilo me foi uma oportunidade de eu também fazer meu faturamento, Claro. construir um pouco de renda, né? E além disso, a experiência de viver aquilo ali, um outro mundo. E no terceiro ano, cara, de faculdade, eu tive que optar. Falar assim, vou continuar com as festas ou vou para entrar em engenharia? Porque eu vou me formar sem ter experiência, como é que vai ser o Gabriel depois de formado? Imagino. E aí eu larguei os eventos, cara. Consegui um estágio na Intelbras, e que era caminho ali da Unisul, Claro. né? Aham. E, cara, tive que largar os eventos, foi difícil, tipo, tinha uma renda boa, assim, um salário, tipo, alto, né? Enfim, e eu tive que fui para a Intelbras para ganhar 10 vezes menos, ou até mais que 10 vezes menos, Sim. como estagiário, para começar. E larguei as festas. No começo eu continuei conciliando um pouco, aí chegou uma hora que eu falei, não, cara, tô num mundo totalmente novo. Era chipset, era soluções de telecom, era uma complexidade só nova na minha vida. Sim. E processo dentro da empresa, projetos, não sei o quê. E falei, cara, eu tenho que focar nisso aqui. Tem que me dedicar mais a essa área Eu agora. tenho que focar nisso aqui. Eu tenho que me dedicar a isso aqui. Se eu for fazer os dois, eu vou fazer mal feito os dois. Aham. Foi onde eu larguei os eventos e a Intelbras foi a minha iniciação na engenharia. E aí lá eu tive um bom supervisor, que era o engenheiro, o Diogo, que é um cara sensacional, muito bom profissional. E tive iniciação na empresa e já terceiro mês queria me contratar. Eu falei, não, meu foco é terminar a faculdade agora, contratar, ter mais responsabilidade, né? Aí passou quase 3 meses, 6 meses de Intelbras, aí eu fui contratado, e aí assumi lá o portfólio de produto para cuidar. E aí eu conciliei os dois, finalzinho da engenharia e o começo mesmo propriamente dito como engenheiro de produto, né? Sim. Cuidando do portfólio de produto. E de produtos complexos, que são rádios para a internet e a rádio, né? Aham. Internet, ponto a ponto, que é os roteadores de alta Pô, performance. que experiência, né, cara? Porque a Intelbras é referência, né? Não, Entrou na Intelbras Intelbras. ali, então foi. Pô, tua trajetória é muito Foi. bacana. A Intelbras foi o meu início ali, tenho o maior carinho e respeito pela Intelbras, admiração pelos líderes, né, que criaram aquilo Aham. ali, família Freitas aqui de Santa Catarina, que criaram aquela empresa ali que hoje está no Brasil inteiro, está fora do É país. referência. Meu Deus do céu, FTV, alarme. Hoje tem alarme de incêndio. A gama de produto deles é top. Produtos que são muito bem fabricados, o setor de engenharia deles é muito bom, muito bem projetados. A Intelbras é referência, né, cara? E ali eu tive essa experiência. Então ali eu tive esse contato com a engenharia de produto
e de produto de alta complexidade, que é o Sim. radiofrequência, né? RF, né? Porra. E aí antenas planas. Antena plana, tu vê uma antena plana que tem abertura de 90 graus, ou 30 graus, ou 10 graus, 5 graus. Só que uma antena plana, como que uma antena plana consegue direcionar? Como é que Então, e fora a parte de circuito de RF, como é que trata o dado? Como é que radiofrequência, né? Como é que o dado se modula, demodula? E eu já estudava isso na engenharia, já tinha ido bem nas matérias, já entendia bastante de Que antena. legal, aí tava colocando na prática, cara. Tava colocando na prática ali essa vivência, né? E, na verdade, eu era responsável pelo portfólio. Então, era a parte de produto, mas o produto, ele não é só o hardware, o desempenho e a aplicação dele, né? O produto, ele tem mercado, que é como é que vai se posicionar? Sim. Preço, né? Como é que... E tem... Nosso Brasil tem 29 estados, se não me engano, né? São 28 e um distrito, né? 29, se não me engano. 27, se eu não me engano, né? 27, 28, enfim, eu não sou muito bom em geografia, sou bom em matemática, mas vamos lá, é mais ou menos isso. Então, cada estado trata os impostos de forma diferente. Sim. Então, quando tem um produto, tem que precificar esse produto para cada estado. Então, eu precificava, eu posicionava com marketing, as festas já tinham me dado posicionamento de marketing, já tinham me dado divulgação, promoção. Então, tudo que tu viveu, tu acabou que no teu dia a dia tu foi usando, né? Tá usando até hoje, né? E é assim a nossa vida. Tudo que a gente passa, a gente leva como bagagem, né? No nosso background, na nossa história. Então, eu tô falando toda essa história para as pessoas que estão vendo a gente aqui, né? Essa conversa descontraída entre dois amigos da mesma área, do mesmo setor. E com experiência também diferente, claro. Né? Tu teve a tua, eu tive a minha, mas toda a minha experiência estou trazendo comigo, pro meu dia a dia, cara, e isso é muito legal. Pô, com certeza, mano. Então, lá na Intelbras eu tive essa coisa do marketing, do posicionamento, precificação, estratégia e produto, que é a especificação do produto, datasheet, tecnologia, quem são os concorrentes? Aí tu pega o concorrente lá da Lituânia, Microtik, aí tu pega o concorrente lá, o Câmbio Network, que eu não sei agora do local que é, mas é da Europa lá, Câmbio Network. Aí tu pega a Ubiquiti, Estados Unidos, que é líder de mercado nesse setor, né? Sim. E aí tu começa a ter que entender o produto dos caras, começa a entender qual o posicionamento deles no nosso mercado nacional. Aonde que o Intelbras consegue entrar nisso aí? Então, esse era um desafio gigantesco para um produto de alta complexidade, né? Que tem que ter desempenho, confiabilidade numa rede de um provedor de internet. Então, isso foi uma coisa bem desafiadora. Mas até antes disso, eu quero contar um fato para você ver como é que era a minha bagagem nessa área nerd, digamos, né? Na área de eletrônica, de tecnologia. Um dia, numa reunião, entre eu, o Diogo e o Luciano, que era o meu gerente, e o Diogo estava assumindo na verdade, eu fui levado pelo Diogo. Eu e o Diogo, a gente trabalhava no setor de soluções da Intelbras. Soluções era toda a solução corporativa para atender as corporações, né? Por exemplo, vou dar um exemplo da Petrobras. A Petrobras hoje, a rede delas, né, que é a parte de redes e segurança, com certeza lá eles trabalham com o mesmo produto. A rede Cisco. Cisco é a top de rede do mundo, então tem que ter confiabilidade, segurança, né? Então a Petrobras é Cisco, produto de alto desempenho, qualidade, protocolo de comunicação, proprietário top, não é qualquer um que configura, não é qualquer um que instala. Certificações, negócio bem complexo, né? Então as empresas elas optam por soluções. A Intelbras entrega soluções, né? Sim. Tem várias soluções. E nessa época tinha um setor na Intelbras que era soluções. Eu entrei lá nesse setor, que não deu certo porque competia com grandes marcas como Cisco, Avaya, e acabou que não indo para frente. Mas foi meu início, porque ali eu vi tudo. Vi as PABX, vi as câmeras, vi tudo junto já. Tive uma experiência e uma visão da empresa, da parte... Porque a Intelbras ela é dividida em dois setores, o corporativo e o de consumo. O consumidor normal, que atende telefone, roteadorzinhos, coisas para consumidor normal, e a parte corporativa que a maioria dos consumidores normais nem conhecem, que a Intelbras tem esse setor de corporativo, que atende empresa, atende soluções para empresas, né? Então, essa solução era para empresas. Não deu certo, foi muito legal, meu diretor lá, o cara era muito bacana, engenheiro que trabalhou na Alemanha,
cara muito legal, tinha esse contato com ele, a humildade do cara, o conhecimento do cara. Ele acabou saindo da Intelbras porque o salário era muito alto, acabou fechando o setor, e a gente foi realocado, eu e o Diogo, para outro setor. O Diogo engenheiro, eu estagiário dele. A gente foi lá para o setor de redes da Intelbras, rede corporativa, né? Essa parte de rádio. Na primeira reunião, cara, que eu tive com o meu gerente, com o Diogo, eles falando de chipset. Na reunião, a reunião era baseada em chipset, porque o core, o núcleo de um rádio, de um roteador, do telefone, isso aqui é um rádio, né? Sim. Isso aqui é um rádio mobile, mobile radio, né? E a estação base é o radio principal lá, que é o rádio que vai jogar o sinal para esse rádio aqui. A gente chama de telefone, mas é um rádio. Tem o circuito RF também. E consegue rotear também. O roteador, você consegue rotear o sinal. Sim. Então, quando a gente fez a reunião nossa, o cara falava de chipset, eu tava ali, cara, eu não sabia que era chipset, cara. Eu fiquei naquela reunião, os caras falando de chipset, eu fiquei com uma vergonha. Mas eu sou curioso. Imagina. Aí eu peguei e falei assim, pessoal, desculpa. Eu olhei para o rosto dos dois e falei assim, cara, desculpa. O que é chipset, cara? Os dois olharam. Vocês estão falando, eu tô aqui boiando, cara, que assunto é esse? Eles olharam para mim, cara, começaram a rir. Mas eles sabiam da minha simplicidade, da minha Isso humildade. É bacana, porque o humilde aprende, né? O humilde aprende. Aí eles explicaram que era o chipset, que era o core do setor que estava atuando, porque as evoluções dos chipsets que foram desenvolvendo as tecnologias de comunicação wireless, capacidade de transmissão de dados, né? Foi o chipset que é... E aí, pô, conheci o chipset. Eu não conhecia o chipset. Você vê como a minha eu não sabia, a minha ignorância no setor, né? Porque eu não sabia. Porque a tua experiência de vida estava em outras vivências, né? Na área de humanas, lá na educação física, lá no eventos, e aí tu veio para engenharia, estava estagiando, então... O mundo de nerd, né? É o mundo... Dos nerds, que aí é o que domina o mundo, né, cara? A tecnologia. Sim. E aí, cara, eu sei que dali para frente eu entendi o que era. Aí fomos para esse setor, eu e o Diogo, logo depois o Diogo arranjou uma outra oportunidade, saiu, e aí, cara, queria me contratar, porque era bem nesses 3, 4 meses ali já de Intelbras, né? Queria me contratar, eu falei, não dá agora, pô, a engenharia tá puxada lá, eu quero terminar a faculdade. Já era 6 horas de estágio diário, eu falei, putz, tá puxado. Aí contrataram um outro engenheiro, também foi muito bacana o contato com ele, e acabou também se adaptando, e foi desligado da empresa, e aí falou, Gabriel, tua vez? Tem que assumir. Aí eu falei, caraca, mano, assumi o portfólio de produto, e aí foi legal. Bacana que eu assumi, mas a minha cabeça não estava 100% ali, estava na engenharia, terminar o curso. Queria terminar o curso 5 anos, acabou, tchau, vamos fazer agora a engenharia. Sim. Então aí eu assumi aquilo ali, uma responsabilidade muito grande, cara, viajar, reunião, evento, e desenvolver produto, e desenvolvimento de produto é bem complexo, né, cara, várias etapas, porque tem toda a aprovação, tem toda a parte produto é uma área complexa. Quem trabalha no setor de desenvolvimento de produto, dentro de uma indústria, é complexo. Mas, cara, nessa minha história de engenharia, começo de faculdade, entrar na Intelbras, eu conheci a energia solar. 2011 para 2012, eu conheci a energia solar. E um amigo meu, que posso falar aqui, que eu tenho o maior carinho, admiração e respeito, que é concorrente também hoje, né? Sim. É o Siqueira, da PV Operation, que é o fundador da Alex Solar. Tem muito respeito por ele. Não. Ah, cara bacana. Adoro. Já fiz serviço na casa do Siqueira. Ah, que legal. Lá. Na época eu trabalhei com ar-condicionado. Eu instalei alguns equipamentos lá no apartamento dele no Campeche. Siqueira top. Um abraço pro Siqueira aí, para Electro Solar, uma empresa. Tenho um maior carinho por ele. Referência. Ele sabe disso, já falei para ele algumas vezes isso e tenho respeito. Eu sempre tenho muito respeito às pessoas que de alguma forma passam na minha vida e de alguma forma me ajudam, né? E eu tenho respeito por todo mundo, mas a admiração e esse carinho fica para as pessoas que de alguma forma contribuíram para o meu crescimento, né, cara? Com certeza, honra. Então, o Siqueira me convidou ali para o primeiro curso da Alex Solar, na época lá atrás, e aí concedeu o curso, falou, pô, divulga aí pra galera, não sei o quê. O Siqueira já era meu cliente nas festas, né? Não só ele, como o atual diretor do setor solar da VEG, era meus clientes lá nas festas. Pô, que legal, esse networking que o evento trouxe para ti, cara. Exato. Traz para nós, né? Exatamente. Eu também,
eu não acho que não comentei contigo, mas eu também fui músico, eu sou músico, eu consegui convivi um pouco na noite, mas também eu vi que não era pra mim, entendeu? Mas serviu pra mim conseguir ser mais descontraído, conversar mais, entendeu? Ser um cara Legal, assim cara. mais aberto a... Pode ver como a música tem a ver com a galera das áreas técnicas, né? Sim, Meu pai é um grande músico. Meu pai, eu não quero falar dele aqui, mas meu aham. pai é um grande Até músico. a gente vai... Eu acabei de pensar isso há pouco tempo atrás. A gente vai marcar um outro podcast aqui e vamos trazer o teu pai. Meu pai é um cara, Para ele trazer a experiência dele da construção um civil, cara da engenharia sensacional. civil, né? Sensacional. Ele construiu muitas obras grandes aqui no país. Suzano, fábrica de Aham. papel, algumas Suzano. Aracruz Celulose, uma grande fábrica lá em Aracruz, Espírito Santo, gigante, parece uma cidade. A Klabin, Ah, das Klabin? maiores da América do Pô, cara, Sul. cheguei a me arrepiar agora. Klabin. GM aqui no Rio Grande do Sul, fábrica de carro da GM. E, cara, muitas fábricas mesmo. Vamos trazer essa experiência dele aqui para o nosso podcast, que é o intuito desse podcast é a construção civil em geral, né? E trazer experiências de vida como a tua, que é bacana, que é top. E aí, Vou terminar para você chegar, pra gente chegar aqui hoje na minha atuação, né? Que eu tenho uhum, paixão e que era o meu objetivo inicial, cara. Quando eu me matriculei na engenharia, eu tinha que ter um objetivo. Eu nunca fazia um negócio, né? Sabia que meu pai influenciava, mas o que, que a engenharia faz? aham, Engenharia elétrica pode ajudar as pessoas, porque a educação física eu ajudava pessoas. claro, Nos eventos eu animava as pessoas, é uma diversão, claro, né, uma coisa bacana, entretenimento. O que eu vou fazer com a engenharia? Quero ajudar as pessoas também. Mas como? Vou ter que ajudar o planeta. Como? Energia renovável, cara. Eu matriculei na faculdade de engenharia pensando na energia renovável, desde o começo. E que quando legal. apareceu o Siqueira, apareceu o tema energia solar, apareceu o Siqueira, parecendo que nós estava casando tudo ali. Falei, pô, esse aqui é o setor que eu quero atuar. Isso lá atrás. E eu fiz o curso lá com eles e divulguei durante a faculdade inteira energia solar. Meus trabalhos na faculdade era fotovoltaica. Pô, Faculdade inteira fotovoltaica. top, irmão. Então, eu já venho com esse tema no meu sangue ali da engenharia desde o começo. A Intelbras, ela foi minha iniciação no mundo corporativo, no mundo de processos, de engenharia, de produto. E, cara, na Intelbras eu falava para todo mundo, lá dentro, quando quem estava do meu lado, eu falava fotovoltaica. Eu acompanhava o Olha só. Tesla, eu acompanhava o Tesla Aham. já lá atrás, os carros dele, as coisas de energia solar, que o Tesla sempre teve lá atrás falando isso aí. Eu divulgava da Intelbras para meus diretores, para meus P&D, sempre falando de energia solar. E a Intelbras falava, não é para nós esse setor, não é para nós. A Intelbras Uhum. falava lá atrás, porque é eletrônica de potência, Claro. é um outro ramo. É o... Ela é eletrônica de baixa tensão, né, cara? Sim, Então, quando mexe com inversor, aí já mexe com potências sim, altas, sim. né? Então é um outro É um setor, outro mundo, né? outro mundo, que hoje a Intelbras está. Mas então eu já venho da energia solar desde a faculdade e por sorte e pela oportunidade que o Siqueira me deu de fazer o curso e ver mais como é que era cálculo e as influências de inclinação, tecnologia, conheci a SMA, que é uma marca alemã, Meu Deus, top. que é uma das pioneiras e top do mercado do setor fotovoltaico, né? Conheci ali a Canadian, que também era um dos únicos módulos Sim. falados na época, só tinha Canadian, que eu soube na época. Aham. E aí fiz uma pequena experiência ali com uma instalação na casa de um professor ali, que faz parte do curso também, né? E de lá para cá vim, cara, pesquisando, querendo saber, mas eu não conseguia atuar porque eu estava na Intelbras. Sim. Me formei em engenharia, terminei lá a faculdade, ok, peguei o canudo, orgulho pro meu pai, o filho, pô, me entregou aqui a faculdade de engenharia Pensa na elétrica. felicidade, coroa. Ele me contou depois que ele tinha vontade de fazer engenharia elétrica Olha só, por lá isso que atrás. ele tanto. E ele não fez porque era muito difícil. Aí Aham. ele foi para engenharia civil, que também na época lá na PUC devia ser As pancada. engenharias são todas complicadas, mas eu converso com o pessoal. Eu fiz refrigeração e climatização, então conversei muito com o professor do IFSC ali, pessoal, que são engenheiro mecânico. E todo mundo fala da complexidade da engenharia elétrica. E quando a gente vai para ela, a gente vê que é uma das. Não, é um negócio muito complexo, cara. É muito complexo. A engenharia elétrica é muito complexa. Eu tenho facilidade, eu tenho um raciocínio bom, sou estudioso, querendo, né? Estudei duas Aham. faculdades, Cara enfim. focado. Mas, cara, não sei nada. É um mundo muito grande, é um negócio muito Sim. complexo. Então, É um campo muito vasto, é assim, cara, muito é complexo. gigantesco.
E aí, cara, me formei, tava na Intelbras, dali, mas não tava muito satisfeito com o salário, não tava. E para eu Imagina. poder. Porque eu ganhava. A minha experiência ali de que eu tinha vivenciado, tipo, já tinha me enriquecido Aham. muito, já tava bem alimentado de conhecimento, que a Intelbras podia me Sim. passar. E aí eu precisava fazer Até porque dinheiro. tu diminuiu o teu custo de vida para te focar na tua faculdade, para te pegar experiência, como tu é uma pessoa que é determinada, mas lá nos eventos tu já ganhava bem, então tu diminuiu o teu custo de vida. Muito, muito. Meu padrão era aqui, cara. Eu tive Isso. que. E todo mês eu tirava uma lasquinha da minha reserva para pagar minhas contas. Sim, Tirava uma lasquinha da minha reserva para pagar minhas contas. Começou a me claro. preocupar, né? Aham. E aí me formei, estava na Intelbras, salário baixo, né? Com uma responsabilidade gigantesca. E não consegui entregar a performance que eles queriam e que eu poderia entregar, inclusive que eu poderia me satisfazer como profissional. E eu via que aquele setor que eu estava ali também era muito difícil. Eu bater de frente com um produto Intelbras fabricado aqui, que é um produto de baixo custo para atender o nosso mercado brasileiro, com um produto de Ubiquiti, que é um produto americano que entrava pela fronteira do Paraguai e alimentava todo um país, né, de uma forma ilegal e era um produto muito bom, de alta Uhum. performance. Muito confiável até hoje. Eu via que, cara, eu não conseguia, eu tava meio Aham. atrapalhado ali naquela situação, né, de fazer o portfólio ir para frente, atender o mercado, atender as expectativas de lucro da empresa, do meu setor, que era o meu diretor lá, do segmento que eu estava, e não estava muito satisfeito. E aí deu um balanço no Brasil, em 2016, deu um balanço ali na Isso, economia, é. 15, 16 ali. deu um balanço forte na economia ali, e, pô, o dólar variava, era uma loucura, cara, era uma... E aí a Intelbras tinha que desligar um pessoal, conversei com o meu gerente lá, isso aqui, me desligou, e aí eu fui fazer meu projeto, que era o segundo projeto, que era o terminar a engenharia e melhorar meu inglês. Porque a Intelbras, cara, quando eu entrei na Intelbras, o Diogo falou, tu precisa de inglês para ontem. Eu já entrei me matriculando em inglês. Então eu estudei inglês. Quando eu estava na Intelbras, eu estudei inglês o tempo todo. 4 vezes por semana inglês, dois professores diferentes. A private class é um professor privado, né, para aula particular, e o outro Sim. era um grupo. Aham. Mas meu inglês não evoluía, porque inglês tu tem que Praticar no dia a dia. ir ouvir o Ouvir. tempo todo, porque o teu ouvido que tem que massagear, Sim. tem que acostumar com a língua, Sim. né? E, pô, cara, reunião na Intelbras direto em inglês, com os chineses eu não conseguia entender, eu ficava chateado, ficava angustiado. Terminei a faculdade, passei um tempo na Intelbras, deu essa bagunça aí do Brasil aí, dessa variação da economia, a empresa tinha que cortar custo, eu saí e fiz meu planejamento que era melhorar meu inglês de ir para a Austrália. Antes de ir para a Austrália, com toda a papelada na mão já, tava visto, tava com passagem, tava com estadia lá já para ficar uns dias lá e tava tudo organizado. Meu estudo lá, que eu estudar, depois vou contar um pouco sobre isso. Tava tudo organizado para ir. A Quanto Engenharia, tava querendo entrar no setor de energia renovável e não sei se foi por indicação de alguém, acho que o Thiago já estava lá, inclusive continua lá Aham. o Thiago. Me indicou, me chamaram para fazer uma reunião, os dois diretores, o CEO, o diretor lá, que são os proprietários, esqueci o nome Sim. deles, e eles queriam iniciar no setor solar, eles queriam começar na energia renovável, eles precisavam de alguém para cabecear o projeto, um Claro. gerente para poder Aham. tocar. E eu falei, pô, uma oportunidade que eu sempre quis, cara, e agora Sim. não ir para a Austrália. Aí eu compartilhei com meu pai, aí eu, pá, pô, e agora, Gabriel? Vai lá, fazer reunião com eles, fazer entrevista e ver a proposta que vão fazer e vamos ver o que vai dar. Se qualquer coisa for bom, tu abandona a Austrália. Fica, né? E vai fazer o quê? Tu abandona a Austrália e foca no teu objetivo profissional. E aí, cara, fui lá, fiz a entrevista com eles adoraram. Na hora da entrevista, eles falaram, pô, tu sabe muito mais que nós. A gente quer um cara assim, né, que tem paixão pela energia solar, que conhece, tem conhecimento. Isso em 2016. E aí fizeram a proposta. Saí da reunião, eles falaram, não, eles, já na hora falaram assim, Uhum. ó, por nós você tá com o time, tá no time. Eles já falaram, os dois lá. Oh, Por que nós tá legal, no cara. time. E aí o RH mandou o e-mail, me ligou, falando que eu tinha sido aprovado, mandar a proposta. Aí eu recebi lá, o salário não era muito alto, mas era o início, né, de um projeto da Quantum. E aí eu passei pro meu pai, o pai falou assim, pô, faz a contraproposta aí dobrando o salário. Se eles aceitarem, você fica. Tu fica. Aí eu mandei, eles aceitaram, falaram que era muito para o momento, que eu já Aham. sabia o que ia acontecer, Claro. né? Eu sabia da perspectiva de mercado, né? E aí eu fui para a Austrália. Fui para a Austrália em março de 2017.
Cheguei lá naquele país do canguru. Imagina. Legal, frio na barriga, cara. E aí eu fui para estudar na universidade em inglês, UNSW, UNSW, né? Uhum. Universidade New South Wales, Nova Gales do Sul, que é o estado onde tem Sydney, né? Tem a cidade de Sydney. A Austrália tem poucos estados, né? E aí, pô, cara, fui estudar nessa universidade topzera. A engenharia elétrica tá entre 16 melhores do mundo, pra ter ideia, engenharia elétrica. Só o nível dos caras. Entre 16 melhores do mundo, pô, só pra estar entre 16 melhores do mundo, tem que ter um... Eles têm lá cursos que tem entre os 10 melhores do mundo nessa universidade. Tem muito indiano chinês lá estudando, fazendo programação, computação quântica. Lá eles desenvolvem satélite, lá eles desenvolvem os carros solar, corrida de carro solar. Os caras lá estão na ponta. Não menosprezando o nosso país, nosso mundo, mas é outra realidade, né? Não, outra realidade. Não, infelizmente, nosso país não foca nisso. Não foca no desenvolvimento técnico de tecnologia. Nosso país se depender dos atuais governantes, o país fica na ignorância. Exatamente. E lá é outra realidade, lá é diferente. Aí, cara, pô, fazer inglês, cheguei lá fazer inglês, primeira turma minha no inglês, só chinês. Minha dificuldade aqui na Intelbras era o inglês com o chinês, né? Pensa, cara. Cheguei lá, cara, um monte de chinês na sala, cara. Que eles estavam fazendo o curso para poder entrar na universidade. Então, eles estavam fazendo o curso, tipo inglês, Professional English, mas junto com a Academic English, inglês acadêmico para poder fazer o curso de graduação, junto com o profissionalizante, né? E aí, pô, cara, tive a experiência com eles, 2 meses intensamente estudando com o chinês. Aí minha segunda turma, que foi os outros 2 meses, foi só com coreano, acho, Coreia do Sul. Depois só com japonês. E aí, cara, eu tive experiência com os asiáticos, né, cara? Mas foi muito legal, tipo, uma vivência intensa. Uma bagagem de vida aí top, cara. E aí desenvolvi meu inglês, né? Melhorei meu inglês. Foi melhorando devagarinho, né? Eu tenho dificuldades com línguas, com português, tenho dificuldade, mas foi ali, pô, cara, cheguei na Austrália, primeira semana, vi o custo de vida, falei, cara, não posso gastar meu dinheiro, cara. Não posso gastar meu dinheiro, porque era 3 para 1, sei lá. Então, o custo de vida é alto lá. Mas em Sydney, uma cidade de altíssimo custo de vida. Alto padrão, tudo alto padrão. Aluguel, cara, tipo $200 a semana para tu ficar num quartinho, com um quarto bom, $300 a semana. Então, olha só. Se converter hoje aí, cara. Dólar australiano, né? Dólar praticamente R$2.000 por semana. Vai dar. 1.000 e pouco, R$2.000. O dólar australiano deve estar uns 3 e pouco para 4. Deve estar. O dólar australiano é menor que o dólar americano. Tá 70% do dólar americano. Mas mesmo assim, 1.200, sei lá, mil e poucos reais por semana. Por semana daria, se fosse converter, vamos botar 3 reais, vai ficar para baixo, que não é mais. R$600 por semana. Pegar no mês, um quartinho. Às vezes um quartinho, 600 até a 900. compartilhado, às vezes até compartilhado. Aí tu pega por mês, aí tu bota 4 vezes 6, R$2.400 para ter um quartinho. Aqui tu aluga uma casa, uma casa top, um apartamento legal pra caramba, R$2.400. Então o custo de vida lá é alto. Mas tu recebe bem. Então tu tem uma qualidade de vida boa, porque tua remuneração é bacana. Eu fui para estudar 6 meses, cara. E aí, cheguei lá, na primeira semana, vi custo de vida alto, fui procurar emprego. Meu inglês não era tão bom para pegar emprego na minha área ou qualquer outra coisa que lidar com as pessoas. Acabei pegando um emprego no lavar prato. Então, lavei prato, vivi uma vida, tipo assim, começando do zero. Então, foi uma bagagem bem bacana. Claro. Que tu trouxe para a Trend Solar hoje. Exatamente. Toda essa bagagem, essa experiência de vida, por isso que a Trend Solar... Cara, é referência. O teu serviço, o teu trabalho, o teu foco, a tua persistência, a tua vivência, toda essa vivência de vida, toda essa tua experiência, tu tá aplicando na Trends, cara, e é exemplo para muitos que estão... Aí a Trends, cara, eu vivi lá na Austrália várias realidades. A realidade nossa, da parte de engenharia, de coisa técnica, eu venci um pouco nessa universidade, lá tinha um laboratório fotovoltaico, que eu de enxerido me enfiei lá dentro, não tinha nada a ver com o laboratório, eu estava fazendo Academic English lá, estava fazendo Professional English, inglês profissional, e eu não estava lá para fazer a minha pós. Eu queria fazer a pós, mas era muito cara. Mas me enfiei no laboratório e vi o laboratório dos caras fotovoltaica, outro patamar, uma coisa que eu não vou entrar em detalhes aqui. E depois
de algum tempo na Austrália, eu fiz instalação fotovoltaica. Conheci produtos, conheci instalação, conheci a elétrica. E aí eu falei, cara, que legal, não sei o quê, primeiro mundo. Uhum. Então, depois que eu voltei para cá, na pandemia, que deu a pandemia, que eu não queria voltar, acabei me estendendo na Austrália. Ficar 6 meses, fiquei 3 anos. Foi prolongando, fiz alguns cursos lá de... que lá se chama... como é que é os cursos, cara? Não é pós-graduação. Eu fiz os cursos tipo de certificado, de curso técnico. Sim. De Project Management, gerenciamento de projeto e gerenciamento de pessoas. Aí deu a pandemia, cara. Na pandemia eu tive que decidir, vou ficar aqui e sabendo o que ia acontecer. A pandemia começou em novembro para dezembro de 2019. E aí, em 2020, eu voltei em março. Defini voltar, a família falou, volta. Tava uma loucura já lá. Imagina, vem pra cá. Aqui nem tinha pandemia ainda. Quando eu voltei aqui, eu voltei dia 8, dia 9, sei lá, cheguei aqui. Deu alguns dias. Sim, uma semana, 2 semanas depois da pandemia. Fechou tudo, né? E aí, cara... Então, essa é a minha trajetória. Quando cheguei aqui, fiquei meio bagunçado. Aí fui trabalhar ali com o pessoal do consignado, um pouquinho, podia trabalhar ainda remotamente, não sei o quê. Ganhei um dinheirinho bom, conheci o mundo financeiro, mercado financeiro. E aí eu fui entrar na engenharia. Falei, eu quero voltar para minha área, Aí fui trabalhar para terceiros. Fui trabalhar para uma empresa conhecida aí, que não vou falar nome. Aí fui trabalhar para terceiros. Cara, vi que era uma bagunça, cara. Os caras não tinham corpo técnico, era só marketing. Só marketing, fachada. Eu falei, cara, que loucura. E os caras vendo como se fosse um infelizmente, tá cheio, cara. E aí eu falando eu querendo falar de norma, não sei o que, os caras não querendo saber de norma. Aí eu falei, cara, mas como é que uma empresa vende um negócio que é de engenharia elétrica, setor elétrico? A importância toda a segurança que tem, as normativas que trazem uma segurança para um sistema fotovoltaico, que é um sistema que é muito confiável, mas sendo instalado, projetado da maneira correta, Exatamente. Porque senão, irmão, é um risco. Exatamente. Aí eu queria um alerta vermelho. E eu, filho de um cara de segurança, meu pai é engenheiro de planejamento, segurança e trabalho, dessas obras grandes, que é altamente, muito rigoroso. O cara técnico, rigoroso. Não, e segurança do trabalho e coisa técnica, planejamento, não sei o quê. E eu sempre com essa coisa de engenharia, cheguei para trabalhar com os caras, vi que, os caras não falavam de norma, não quer saber de norma, não quer saber de nada. Eu falei, cara... Tô fora. Te pago o dobro. Tô fora. Não, vou sair fora da empresa. Uma empresa conhecida aí, mas é marketing. Marketing. Aí eu peguei, cara, quer saber? Aí eu tive reunião com o pessoal lá do Siqueira lá, vi que não me encaixava lá com eles também. Falei, vou montar a minha, que é o meu perfil, é o meu padrão gringo, padrão entregar qualidade, transparência. E aí eu fui atrás de produto. Quem vai me fornecer produto? Eu já sabendo de produto, já era engenheiro de produto, eu sabendo de produto. Então eu fui atrás de produto. Quem que vai me fornecer? Quem é o sério do mercado? Aí comprei de um distribuidor, aí comprei de outro, cheguei na PHB por intermédio de um grande amigo meu, o Taigo, que também é engenheiro, você conhece o Taigo, lá de Bituba, conhece o Taigo? Eu conheço o Taigo não de proximidade, mas por nome, eu ouvi falar, já vi ele e tudo, mas eu nunca me aproximei dele, não tenho conhecimento pessoal. Magneto, cabelo, sempre carequinha, sangue bom, o cara é demais. O Taigo um abraço para ele. Um cara muito legal, admiro muito o trabalho dele, um grande empresário, um grande engenheiro, também técnico, já veio de família técnica, o pai dele trabalhava na Celesc, né? Então ele tem uma bagagem muito grande, o Taigo. O cara que mostrou a PHB, aí o cara chegou, essa fixação aqui da PHB, olha isso aqui, os caras são muito bons, não sei o quê. Que é diferenciado, né, irmão? Era diferenciado. Mas o Taigo não é um cara de produto, é um cara de engenharia elétrica, de elétrica. E eu já vim no mundo do produto, então tem uma visão diferente, né? Aí eu peguei aquela fixação, e, eu comecei na minha empresa, eu precisava de confiabilidade, eu precisava de um cara, de repente, que me ajudasse também, o Taigo, pudesse me ajudar, que me ajudou no começo, e eu precisava de uma empresa séria para me ajudar também, para me entregar um produto confiável e me dar suporte pós-venda. Eu encontrei a PHB, já no primeiro projeto que eu instalei deles, já fui cri-cri, que eu sou cri-cri, né? Eu sou o cara exigente, o cara me esmiuça o produto, porque ele está entregando, porque não sei o quê. Já conheci o chefe da engenharia da PHB, que é o Rogério, meu mestre, né? Eu chamo ele de meu mestre, o cara me ensina muito, na hora eu vou te falar um pouco mais sobre esse cara aí. Ele é uma referência no Brasil aí, 31 anos de PHB ele tem, o cara está 31 anos na fábrica, então desenvolvimento de produto. Buscando desenvolver o melhor, né? Entregar a melhor solução para o cliente, né? E aí, cara, me envolvi com a PHB, cara, e a PHB é meu fornecedor e segui todos os passos de um grande referência, porque a PHB, ela construiu energia solar no Brasil. Eles começaram criando as normas que o Inmetro usa, ajudando o Inmetro a
a desenvolver a norma de homologação do inversor, né? Para poder homologar o inversor no Brasil. Então, a PHB, que fez os testes, ajudou, escreveu a norma, o seu Wildo, Claro. que é o fundador da PHB. Pô, cara, eu sigo os passos de uma empresa séria do setor. É bom sempre ter uma referência, Com né? certeza. E a referência minha hoje é a PHB. Claro que tem uma referência gringa, tudo que eu olho é na gringa. Claro, Eu olho... toda a experiência de vida também te deu como ser um cara que consegue ter uma análise técnica do produto, né? Por toda a experiência, tudo que tu viveu, tu consegue ser um cara assim que tu vai analisar, avaliar, né? Ter uma boa noção do que tu tá lidando. Pessoal, então chegamos aqui finalizando o nosso podcast com essa experiência gigantesca e vamos ter que marcar outro podcast com o Gabriel por toda essa vivência. Vamos marcar junto com o pai dele. O papo ficou, desculpa te interromper, Rodrigo, o papo ficou longo porque eu quis contextualizar toda uma história, porque hoje quem procurar Trends, né, é uma empresa nova, 3 anos de mercado, mas ela não é uma empresa com 3 anos de mercado, ela é uma empresa que o CPF tem muita história por trás. Com certeza. Né? Então o CNPJ é uma coisa, o CPF é outra. E hoje eu tô, do lado dos melhores, digamos, o melhor laboratório, melhor empresa de produto, que me traz uma segurança para os meus projetos. E nos meus projetos eu sigo todos os requisitos de produto, de instalação, que tem muitos detalhes, cara. Depois a gente pode marcar uma conversa para falar de projeto. Só da parte técnica a gente vai marcar. De projeto, que acho que é muito bacana. É uma coisa para ti, para mim, para todo mundo que ouvir. E para você que pensa em colocar energia solar na sua casa. Não é brinquedo. É algo muito sério. E não só para esse pessoal, mas também para todos os caras que trabalham no setor. Então eu tenho muita coisa para falar sobre isso aí, cara. Tem muita coisa mesmo. Vamos marcar outro. Pessoal, procure a Trend Solar na rede social, no Instagram. Procure o Gabriel para instalar o fotovoltaico na sua casa. Chegamos ao final do podcast da Clima Luz. Um abraço a todos, agradecendo ao patrocínio Maré Alta, Aster e Clima Luz Engenharia Elétrica. Um abraço.